Olá, meus amores do sétimo ano. Vamos ver o nosso conteúdo de setembro? Aqui na Learning Section é muito importante que vocês vejam os vídeos, são vídeos curtinhos, para que vocês possam compreender melhor como que funciona o passado simples, o passado contínuo, as preposições de tempos, conectores, né? E algumas técnicas de interpretação textual, muito importante, ok? Na Practice Session, nós vamos ver então aqui o Simple Past, que é o passado simples. Como que funciona o Simple Past? Aqui, na forma afirmativa, você vai usar os pronomes ou nomes, né? Mais o verbo no passado. Então, por exemplo, esse aqui é o verbo write, que é o verbo escrever. No passado, ele vai ficar wrote. Então, observe que ele é para todas as pessoas, né? Da mesma forma, ele não vai mudar, tá? Wrote. O stopped é o verbo parado, né? Stop, parar. Stopped, parado. Depois eu vou gravar um vídeo explicando certinho como que funciona isso aqui, mas eu já vou dar uma explicaçãozinha que facilita mais para vocês. Por exemplo, o stopped, por que que ele dobra o P? Porque ele é consoante, vogal consoante, então dobra a última consoante antes de colocar o ED, tá? Ele é um verbo regular, por isso que ele tem a terminação ED. Nós já vimos sobre isso em outras aulas, mas se precisar eu gravo um outro vídeo e reexplico, tá? Mas você já tem vídeo sobre isso. O verbo write, ele passa a ser wrote, porque ele é um verbo irregular, então ele muda totalmente, o verbo muda. Tá, e na forma interrogativa, como que nós vamos fazer? Na interrogativa, eu vou usar no início da frase o did para todos os verbos, para qualquer pessoa, tá? Qualquer pronome ou nome. O did vem no início da frase, aí vem o nome ou pronome, e aí o verbo volta para a forma normal dele, porque o que vai fazer parecer que ele vai fazer ele ser passado é o did, tá? Então eu não vou mudar o verbo, vou usar o did, o verbo volta para a forma normal, write e stop, e o ponto de interrogação, certo? Para negativo, forma negativa, o que eu vou fazer? Eu vou usar o did not ou didn't, que é a abreviação de did not, né, a forma curta, mais o verbo na forma normal. Porque toda vez que eu usar um verbo auxiliar, o verbo fica na forma normal dele, certo? Então, vai ser o nome ou pronome, o did not ou didn't, tanto faz, qualquer um dos dois, mais o verbo write ou o verbo stop, ok? Então, agora aqui, a negativa interrogativa. Ela é negativa e é interrogativa. Então, o que vai acontecer? Eu vou usar o did, aqui, como lá só na interrogativa, no início da frase. O nome ou pronome. Aí eu vou usar o not, depois o verbo na forma normal dele, certinho? Então, vamos lá, agora vocês vão fazer para ver o que foi que vocês conseguiram compreender. Coloque os verbos entre parênteses no passado simples. Então, aqui você vai usar o verbo spend, ele é irregular, então não vai terminar com ed. Verifica lá como que fica o verbo spend no passado. O verbo be, o que é o verbo be? O verbo to be? A conjugação dele no presente é uma, no passado é outra. Ele vai mudar totalmente, ele é irregular também, certo? O travel, ele é regular. Então, qual que vai ser a terminação dele? Certo? E o visit, eu já ia falando ele no passado já. O visit, ele também é regular. Então, como que ele vai ficar? Certo? O go não é regular, ele vai mudar totalmente. Não é só acrescentar o ed, tá? Então, todos que eu falar que é irregular, o verbo muda. Não vai ficar igual. E nem acrescentar ed. O learn,
é regular, certo? O be, de novo, o verbo to be aqui, como que vai ficar? Agora aqui, ó, ele é negativo, porque tem um not, e é o verbo rain, verbo chover. Então, rain é regular. Se é irregular, certo? Agora nós vamos falar do passado contínuo. O que é o past continuous, passado contínuo? O passado contínuo, ele fala de algo que acontece, que estava acontecendo no passado. Então, qual que é a formação do passado contínuo? Nome ou pronome, mais o verbo to be no passado, mais o verbo principal com a terminação ing. Então, o verbo to be no passado, nós sabemos que é para he, she, it, para I é was, para you, we e they é were, certo? Então, ó, I was playing, eu estava jogando. Na negativa, I was not playing, então é was mais o not, ou a forma abreviada, was not, certo? E a forma interrogativa, como que vai ficar? O verbo vem no início da frase, aí vem o pronome ou nome e o restante da frase na interrogativa. Só vai inverter. Viram que aqui inverte? Ó? Aqui, I was playing. Was I playing? Certo? Então, só vai inverter. Ó, you were playing. You were not playing. Ou you weren't playing, né? Porque aqui tá abreviado. Então, é weren't que eu leio. E were you playing? Então, observem bem essa tabelinha que vocês não vão errar. Tá? Vê como que funciona aqui, ó, no afirmativa, na negativa e na interrogativa. É bem simples. Certo? Então, o que vocês vão fazer agora? Colocar os verbos entre parênteses no passado contínuo, na forma afirmativa, tá? Que são todos afirmativos. Então, Julie, terceira pessoa do singular. Então, was sleeping at 3 o'clock. At 3 o'clock. Agora, e aqui? You, tá? Então, vamos ver aqui como que vai ficar certinho, tá? Sempre com a terminação ing no verbo. A question of time. Então, aqui agora nós vamos ver o uso do in, do on e do at, certo? Então, ó, quando é que eu uso in? Century, ok? Decades, years, seasons, months. Então, eu vou usar in. On, eu vou usar para days of the week, dias da semana, days of the month e dates, né, para dias de meses e datas. Holidays with day, o holidays que tem o dia, por exemplo, Christmas Day, então tem o dia. Então, holidays são feriados, né? E o at nós vamos usar para holiday without day, que é o holiday sem a data, certo? Então, para Christmas, Easter, né? Então, Natal, Páscoa, mas sem a data. Eu só estou falando do dia. Então, eu estou falando da comemoração, por exemplo, at Christmas, at Easter, né? E não falando exatamente, especificamente do dia. Para time, né? Para tempo, noon, meio-dia, at midnight, à meia-noite, at 9:45, às 9:45, the weekend e night. Então, esses aqui vocês vão observar, tá? Como que funciona. E, então, vocês vão preencher aqui agora usando as preposições corretas. Lá naqueles vídeos vocês podem olhar também para ter uma noção melhor, certo? E aqui vocês vão completar também com a preposição correta, ok?
And, but, so, because, multiple choice quiz. Então, agora nós vamos observar aqui a múltipla escolha. Então, I visited my dentist last Tuesday. Aí nós vamos, o que vai completar melhor aqui? Um and, que significa e, o but, mas, o so, então, o because, por quê? Certo? Você vai escolher qual desses que seria a melhor opção. And, but, so, because. Ok? The businessman felt furious the bill was very expensive. Então, ok? Eu não vou ler tudo porque vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou parar por aqui e vou fazer um outro vídeo que eu vou ler esse textinho para vocês, ok?